Olá, meu amigo, minha amiga, companheiro, companheira da Rádio Noroeste. Aqui, professor Wagner Romão, com a nossa coluna Debate Político. Nesse começo de ano, eu estou falando a respeito das federações partidárias, essa inovação que vai estar presente nas eleições em 2022 e pode trazer sérias consequências para as eleições em 2024, as eleições municipais também. E se você não viu o primeiro programa da nossa série, o nosso primeiro debate político, você que está escutando agora a Rádio Noroeste ou você que está escutando esse episódio pelo YouTube, que quer saber o que a gente conversou na semana passada, dá uma pesquisada ali no YouTube da Rádio Noroeste que você vai ter acesso à nossa conversa da semana passada. O que nós estamos fazendo? Nós estamos discutindo um pouco das mudanças na legislação eleitoral, tanto aquela que aconteceu em 2017 como a que aconteceu em 2021. Porque senão a gente não entende quais podem ser as consequências e por que está se discutindo federações partidárias nesse momento, em 2022. Vou falar de 4 mudanças aqui nesse nosso episódio. A primeira delas, que tem uma relação direta na criação da possibilidade das federações partidárias no ano passado. A primeira mudança delas aconteceu ainda em 2017, que foi o fim das coligações proporcionais. Né? O que é o fim das coligações proporcionais? É o fim das coligações entre os partidos políticos nas eleições para vereadores, deputados estaduais e deputados federais. Né? Ou seja, o que acontece aí? A gente tinha as coligações em que partidos que podiam ter alguma afinidade ideológica, ou seja, poderiam ser partidos de esquerda fazendo coligações com partidos de esquerda, ou podiam ser partidos de direita fazendo coligações com partidos de esquerda. Né? Isso fazia com que o eleitor e a eleitora votassem num candidato de um determinado partido e ajudassem a eleger um candidato de um outro partido. Isso acabou em 2017. O que fez com que muitos partidos pequenos ficassem com dificuldades de se manter, porque perdiam essa possibilidade de se beneficiar das coligações proporcionais. Ainda mais com esse outro estatuto, e aí eu falo da segunda mudança importante, que foi a cláusula de barreira. Né? Ambos foram frutos das mudanças ocorridas na Emenda Constitucional 97. O que é a cláusula de barreira, pessoal? Para continuar tendo acesso aos recursos do fundo partidário, né, do financiamento público de campanha e aos partidos políticos, e também acesso gratuito ao rádio e à televisão, os partidos têm que apresentar um desempenho mínimo nas eleições anteriores. Como é que funciona isso, pessoal? Para continuar tendo acesso a esses fundos e também ao rádio e à televisão, os partidos vão ter que eleger, no mínimo, 11 deputados federais, distribuídos em pelo menos 1/3 dos estados. Lá em 2026, essa cláusula vai para 13 deputados. E em 2030, para 15 deputados. Ou seja, partidos que têm poucos deputados na Câmara Federal, como, por exemplo, a Rede, o PV, o Partido Verde, o Patriota, Cidadania, o PCdoB, o Avante, o Novo, o PROS e o PSOL vão ter problemas para conseguir manter o seu financiamento do fundo partidário. E, portanto, eles são praticamente obrigados a fazer federações, porque se eles permanecerem isolados, competindo isoladamente, eles vão correr muito risco de não ter acesso ao fundo partidário. Então essa é a segunda mudança que está articulada a essa mudança, a essa alteração com as federações. E, por fim, uma terceira mudança, que é a mudança das sobras eleitorais, que é uma mudança do ano passado. O que são as sobras eleitorais, pessoal? No sistema proporcional de eleição para os parlamentos, para a Câmara de Vereadores, para a Câmara Federal, a soma dos votos válidos para os candidatos e para as candidatas e para as legendas dos partidos, elas são somadas e depois divididas pelas cadeiras em disputa. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, se elege uma bancada federal com 70 deputados. Né?
Então, o quociente eleitoral, que é exatamente o resultado dessa soma e dessa divisão, ou seja, somam-se todos os votos válidos para deputados e deputadas federais no estado de São Paulo e se divide por 70 cadeiras. Esse resultado é o chamado quociente eleitoral. E em 2018, o quociente eleitoral para as eleições de deputado federal em São Paulo foi de exatamente 301.870 votos. Quando o partido alcança 301.870 votos, então, ele recebia uma cadeira na Câmara Federal. E assim ia se somando os votos dos partidos e ia se compondo essas 70 cadeiras. Com esses inteiros do quociente eleitoral, ou seja, com esses inteiros dos 301.870 votos, conseguiram-se preencher 55 vagas. Ou seja, 15 vagas foram vagas compostas pelas chamadas sobras eleitorais. Nas sobras eleitorais, naquela legislação de 2018, qualquer partido que não tivesse chegado ao quociente eleitoral poderia concorrer a essas sobras. E o partido que tivesse mais votos ganharia aquela cadeira. A mudança que aconteceu agora em 2021 é a seguinte: não é qualquer partido que pode concorrer às sobras eleitorais. Ele precisa ter pelo menos 80% desse quociente eleitoral. Ou seja, se a gente fosse usar os números de 2018, o partido, para concorrer às sobras, ele terá que obter pelo menos 80% desses 301 mil votos. Essa é uma mudança muito importante, porque vai fazer com que cada vez mais cadeiras sejam definidas não pelos inteiros do quociente eleitoral, mas pelas sobras do quociente eleitoral. Essa mudança é uma mudança importantíssima e que vai fazer com que nós tenhamos menos partidos políticos sendo representados na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa e nas câmaras de vereadores daqui para frente. E por isso é que as federações partidárias são tão importantes para os partidos pequenos, sobretudo para os partidos pequenos, porque senão eles não vão sobreviver como partidos políticos com representação na Câmara dos Deputados. Então, pessoal, essa é uma explicação aqui de alguns detalhes da legislação, mas que são detalhes importantes para a gente entender o papel das federações partidárias no próximo período. E na semana que vem, aí sim eu vou entrar no debate político sobre as federações partidárias, uma vez que você que está acompanhando aqui a nossa coluna na Rádio Noroeste já está sabendo, primeiro, o que são as federações e, segundo, qual é o teor das mudanças recentes na legislação eleitoral que modificam substancialmente o modo como vai se fazer a contabilização dos votos para a definição das cadeiras nos parlamentos. É isso, pessoal. Até a próxima semana, que nós vamos discutir aqui a questão política das federações, que é um debate que está quentíssimo em todo o país.